Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Corporativo, o podcast da Unimatheus. O tema de hoje é saúde mental e prevenção ao suicídio. Nós estamos no mês de setembro, que é um mês de conscientização mundial da prevenção ao suicídio. Su, olá, vamos para mais Thaís, uma? Vamos embora, é um prazer estar aqui contigo para falar desse tema extremamente importante, necessário. E aí descobrirmos também, falarmos e divulgarmos para os colaboradores o que o Grupo Mateus, pensou e desenvolveu os projetos para a gente falar sobre o tema durante o mês de setembro. A gente está até hoje aqui, né? Justo. Com a camisa da campanha, né? Exatamente. Ali. A nossa convidada também. E hoje nós temos uma convidada especial para falar sobre isso, né? Isso mesmo. Vou aqui apresentar. Seja bem-vinda, viu, Darlene? A Darlene Barros, ela é psicóloga e faz parte do setor de saúde, segurança e meio ambiente do Grupo Mateus. Eu vou aqui fazer uma pequena apresentação da nossa convidada. A Darlene é casada, mãe de 2 filhos, psicóloga organizacional e do trabalho, que atua há 2 anos no Grupo Mateus, certinho? Isso. Então, ela é graduada em psicologia, vem buscando a ampliação de sua atuação por meio de diferentes especializações, tais como avaliação psicológica, gestão de pessoas, psicologia organizacional e do trabalho, e atualmente está cursando o MBA em Engenharia de Fatores Humanos em SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho. Seja bem-vinda, Darlene. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né, desse tema que é tão pertinente, que a gente tem vivido aí, na verdade, um caos quando a gente fala de saúde mental de modo geral. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre saúde mental no ambiente de trabalho e também sobre essa campanha, né, que é muito importante, a conscientização. E vamos lá para o nosso bate-papo. É uma grande responsabilidade, né, Darlene, falar sobre esse assunto. Com certeza. Então, conta um pouquinho pra gente o que é o Setembro Amarelo e por que é tão importante falar sobre ele. Pois pronto. A campanha do Setembro Amarelo, né, é uma campanha que traz aí a conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A Thaís começou falando aqui um pouquinho sobre isso, né, e é um tema ainda muito estigmatizado, a gente ainda tem muito tabu em cima dessa temática. Quando a gente fala de saúde mental, ainda já é difícil, né? As pessoas comentarem, falarem. E quando a gente vem aí para a questão da prevenção ao suicídio, esse tabu parece que ainda é maior, né? Então, a campanha ela vem justamente reforçar a importância de estarmos atentos aos sinais, né, desse comportamento, a importância da gente saber identificar quais são os fatores de risco e, principalmente, trazer aí a importância sobre pedir ajuda, que, infelizmente, hoje é o mais difícil, né? As pessoas darem esse primeiro passo para pedir ajuda, justamente devido a esse tabu que esse tema ainda carrega. Eu fico pensando também que as pessoas carregam muito essa questão de achar que saúde mental ou falar sobre problemas, né, que acabam acarretando é frescura, ou a pessoa quer chamar a atenção, e às vezes a pessoa está sentindo, está passando por algo e acaba tendo vergonha, né, de falar sobre isso. Aí tu trouxe essa questão de sinais. Eu queria te fazer a pergunta assim, que é uma coisa que a gente até ouve muito. A pessoa que quer se matar não fica falando. Isso é verdade ou é uma questão assim? É mito, né? Os sinais, eles existem, às vezes de forma até muito explícita. Então, as pessoas, às vezes, verbalizam isso, né? Esse pensamento de que quer tirar a vida. Às vezes, a gente ouve muito as expressões, a vida não tem sentido, eu não quero mais viver, eu quero realmente acabar com tudo isso. A gente está falando pessoas que têm esse comportamento e que pensam em tirar a própria vida, a gente está falando de um sofrimento psíquico muito grande, né? Aquela pessoa está em grande sofrimento. Então, os sinais, eles estão aí. Às vezes, uma mudança de comportamento. E a gente associa muito essa mudança de comportamento. Às vezes, é uma pessoa que é muito alegre, que é muito extrovertida, e aí, de repente, fica muito triste. E a gente vai ver o processo inverso também. Às vezes, a pessoa ali que é mais retraída e automaticamente tem uma mudança de comportamento repentina. Então, assim, a gente tem hoje vários sinais, vários pontos, né, que a gente pode observar, e aí algo que é importante, tanto no outro
quanto em nós mesmos, porque é muito importante a gente ter essa autopercepção de como estamos, de como está a minha saúde mental. E esses sinais, eles existem e é importante estarmos atentos. Então, Darlene, você está trazendo para a gente que não existe uma receita de bolo para esses sinais. Depende muito da pessoa, tem que ter esse acompanhamento, tem que ali ter esse convívio para a gente entender qual é a mudança de comportamento que está sendo observada, né? Exatamente. Quando a gente traz o Setembro Amarelo para dentro do Grupo Mateus, como que a empresa ela faz para acolher quando uma pessoa, por exemplo, traz esse tipo de fala? Pronto. Hoje, Thaís, a gente faz vários trabalhos dentro do Núcleo de Saúde Emocional, que faz parte aí do nosso setor de saúde, segurança e meio ambiente do grupo, né? Então, a gente vem trabalhando muito a questão tanto preventiva quanto reativa, né? Então, hoje o Núcleo de Saúde Emocional, ele tem aí esses dois vieses de atuação. Então, quando o Fábio, que é o nosso gerente executivo, pensou aí na reestruturação do Núcleo de Saúde Emocional, ele trouxe isso de forma muito estratégica, né? A gente não vai trabalhar aqui mais só no reativo, que é cuidar de quem já está doente. Uhum. Então, a gente começou aí a fazer esse trabalho também de forma preventiva. Hoje a gente tem 2 psicólogas, que sou eu, a Darlene e a Tiesa Couto, onde a Tiesa ela fica justamente nessa parte, que são dos projetos voltados para a promoção de saúde mental. Ela também realiza alguns treinamentos, então a gente já tem aí muita coisa bacana acontecendo para a promoção de saúde mental dentro do grupo. E, para além disso, a gente tem o suporte psicológico, que é o atendimento dos nossos colaboradores que já se encontram aí nesse sofrimento e que buscam por ajuda. Hoje a gente prioriza, é claro, os casos críticos que a gente identifica dentro do nosso grupo e para poder ofertar, na verdade, esses atendimentos. Perfeito. Aí fica uma pergunta também para a gente seguir um pouquinho aqui nosso roteiro. Por que setembro e por que essa cor, assim, Setembro Amarelo? Tu consegue contar pra gente rapidinho? Consigo, Su. Tô sorrindo que a gente está trabalhando a campanha do Setembro Amarelo. Então, é um tema, né? Se precisar, peça ajuda, que a gente vem divulgando. A gente começou desde o dia 1º de setembro e vamos até o dia 30. Então, o mês inteiro trabalhando essa conscientização. Na verdade, a campanha do Setembro Amarelo, essa grande mobilização, na verdade, começou lá nos Estados Unidos, em 1994, com a história de um jovem chamado Mike M, né? Então, era um jovem tranquilo, tinha rede de apoio, familiares, estudava. Então, ali era um jovem que aparentemente não demonstrava sinais de que poderia vir a cometer o suicídio. E naquela época ele era muito conhecido devido a um carro antigo que ele comprou, reformou inteiro e pintou de amarelo. Então, se tornou ali a marca registrada de Mike naquela localidade. E aí, infelizmente, em 1994, alguns dias antes dele completar seus 18 anos, o Mike, ele tira a própria vida dentro desse carro, na porta da sua residência, né? E aí, houve ali uma grande mobilização. A família começou a se questionar. Aparentemente, eles não conseguiram identificar ali nenhum sinal de sofrimento que aquele jovem pudesse ali cometer suicídio. E no velório dele houve uma grande mobilização, as pessoas levavam cartazes, cardzinhos com números de telefone. Para quê? Para incentivar que as pessoas pedissem ajuda, que até os dias de hoje ainda é o grande problema quando a gente fala aí de conscientização de prevenção ao suicídio. As pessoas demoram para pedir ajuda porque têm vergonha, porque entendem que podem ser ridicularizadas ou que a gente vai invalidar aquele sofrimento. E aí, por que setembro e por que amarelo? Esse fato aconteceu em setembro de 1994 e o amarelo aí é em alusão a essa marca registrada do jovem Mike, que tinha esse Mustang amarelo. Então, aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente só foi começar, de fato, a dar uma visibilidade para essa campanha em 2015. Então, 1994, começou aí essa mobilização, porque repercutiu bastante. Porém, aqui no Brasil, só a partir de 2015, a gente começou a trabalhar a campanha. Recente, né? Não faz tanto tempo. 10 anos, mais ou menos, né?
E aí, você falando, Darlene, me surgiu assim, de lá para cá, eu penso que esse número deve ter aumentado, né, desses casos, e você sabe trazer esses dados de qual que de quais são esses números, do quanto que está crescente, por que é tão importante, por que cada vez mais a gente tem falado sobre a prevenção ao suicídio? Thaís, os dados sobre saúde mental, sobre adoecimento mental de forma geral, já são muito alarmantes, né? Vocês terem uma noção, a gente vive no país mais ansioso do mundo, Brasil. E também, em pesquisas recentes, aí é o 5º em relação a diagnóstico de depressão. Então, a gente está falando aí de números muito significativos. Quando a gente vem para o tema do suicídio, vocês terem uma noção, atualmente, mais de 740 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. E aí a gente está falando de 740 mil vidas, né? Isso. Que a gente perde as pessoas aí cometendo suicídio. Então, é um número muito alarmante, é um número muito significativo. Eu gosto sempre de falar que ainda se a gente estivesse falando de uma vida, para mim já seria muito sério, né? Mas a gente está falando de um número muito alto, mais de 740 mil pessoas. Então, realmente, como eu falei lá no início, a gente está falando de um momento muito complicado, né? Quando a gente fala de saúde mental. Verdade. E eu penso também, a pessoa é dor, né? A pessoa sente ali, ela quer, é uma forma que ela encontra de acabar com aquela dor que ela está sentindo no momento, né? Isso é um ponto importante, né, Su? Quando a gente fala de suicídio, a gente ouve muito assim, fulano não queria mais viver, né? Queria, de fato, acabar com a própria vida. E, na grande maioria, a pessoa, na verdade, não quer deixar de viver. Ela quer acabar com aquele sofrimento, que naquele momento ela não está encontrando uma saída, não sabe onde buscar ajuda, ou, às vezes, não encontra esse porto seguro, essa rede de apoio, né? Segura para que ela peça ajuda. Então, a gente está falando ali de uma pessoa que está em momento de grande sofrimento e não sabe o que fazer, como lidar, e realmente não enxerga essa saída. Então, a maioria não querem simplesmente deixar de viver, né? O foco ali principal é acabar com aquela dor que ela não consegue explicar e, às vezes, não sabe muito bem de onde vem. E daí entra a importância, né, dessa conscientização e de saber onde buscar ajuda. Perfeito. Existe até um certo julgamento, né, assim, de mas a pessoa não pensou nos familiares, né, a pessoa não pensou se tem filho e tal, mas não é isso, né, é aquela pessoa que ela não consegue pensar em outra pessoa, ou não consegue pensar em nada a não ser acabar com aquela dor, né, como você trouxe. Não pensa em nada, realmente. E aí também você está trazendo que tá o tempo inteiro, quando a gente está falando da prevenção ao suicídio, a gente está falando junto da saúde mental, né? Você pode trazer um pouquinho pra gente essa relação de saúde mental e essa prevenção ao suicídio? Claro, a gente, quando fala de saúde mental e a gente reforça o tempo todo dos cuidados, né? Atualmente, Thaís, ela te dá sinais de quando você não está bem. Então, às vezes é uma noite mal dormida ou várias noites mal dormidas, a questão da insônia, a mudança de humor, né, também é muito presente quando a gente fala aí de saúde mental, quando a gente está muito exposto a grandes níveis de estresse. Então, no nosso dia a dia, vão acontecendo uma sequência de coisas, de situações que vai ali nos deixando mais fragilizado emocionalmente. E, para além disso, a gente tem a questão dos transtornos psicológicos, né? Muitas pessoas aí que, infelizmente, hoje convivem com transtornos de ansiedade, de depressão, assim como vários outros. E aí entra, mais uma vez, da dificuldade de pedir ajuda, de buscar tratamento, né? Por vergonha, por medo, por, às vezes, entender... Às vezes, a gente mesmo fala, isso aqui é bobagem, eu consigo sozinho, daqui a pouco passa. E aí, o que a gente precisa entender sobre adoecimento mental? Que, assim como a nossa saúde física... Quanto antes você identifica o problema e quanto antes você busca ajuda, né, mais fácil você vai ter ali como se tratar e como melhorar daquela condição. E, às vezes, na saúde mental, em sua grande maioria, o que a gente vai ver nos nossos consultórios? A pessoa já está ali em um nível avançado daquela condição.
Então, esperou muito, né? Demorou muito tempo. E aí, só quando realmente a coisa está bem grave, que vai ali buscar ajuda e que começa a entender, epa, tem alguma coisa errada aqui, não tá legal, eu vou ali buscar como me cuidar. E a gente precisa olhar para a saúde mental de uma forma, né, mais minuciosa, vamos dizer assim, e mais cuidadosa, né? A nossa mente é o que nos move. Se a nossa mente para, a nossa vida inteira para, a gente não consegue seguir. E aí a gente não dá esse nível de importância, né, para esse aspecto da nossa vida que é a saúde mental. Então a gente precisa estar atento. A gente precisa cuidar logo. E, digo mais, a gente precisa prevenir, né? E a gente consegue fazer isso, né, a questão da prevenção. E aí, é porque me surgiu aqui uma coisa que você está falando da saúde mental e dessa prevenção, que tem muito a ver com o autocuidado. Sim. E que às vezes as pessoas não se atentam, né, para isso. Tem uma frase que eu ouvi há pouco tempo, que eu li, na verdade, há pouco tempo, que ela diz assim, os pais, eles dizem assim, eu morreria pelos meus filhos. Pai, mãe, né? Eu morreria pelos meus filhos. E aí a pergunta era, e você viveria pelos seus filhos? Sim. Né? O quanto que aquela pessoa tá preocupada, e eu tô trazendo filho, pai, porque foi a frase ali que eu vi, né? Mas às vezes a pessoa tá muito preocupada ali, eu viveria, eu morreria. Mas o quanto que você tem cuidado da saúde mental, da atividade física, da alimentação, para não deixar chegar em algo mais sério, em um risco, correndo esse risco, né? Da prevenção. Então, conta um pouquinho também pra gente, Darlene, dessa importância do autocuidado, não só com a saúde mental, mas física, emocional, enfim. Tudo começa com um autocuidado de fato, né? De você olhar para si. Eu, Suiane, como que eu estou? O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? E aí a gente pensa nisso em todos os aspectos. A gente que trabalha fora, que tem família, que tem grupos de amizade, que frequenta ali uma igreja. Então, são vários ambientes que a gente precisa lidar, né, em situações diferentes e que a gente precisa estar atento de como que esses ambientes aqui estão interferindo nessa minha saúde mental e como que eu vou me comportar diante de cada uma dessas situações para que eu fique bem de alguma forma. Que aí a gente está falando hoje de uma sociedade altamente acelerada, onde a gente está ligado nos 220 o tempo todo, né? Então, muitas coisas a gente tem perdido. E principalmente essa questão de parar, né? As pausas. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu estou sentindo que eu estou muito estressada e eu preciso respirar, eu preciso entender aqui de forma racional o que está acontecendo à minha volta para então eu ter uma tomada de decisão. E no geral a gente não faz isso. Ou a gente só segue na celeridade e aí a gente vai fazendo o quê? Absorvendo os acontecimentos, absorvendo os sofrimentos, absorvendo aquilo que não está nos fazendo bem, e a gente não para cuidar disso, para dar uma atenção, né? Eu gosto sempre de trazer a analogia do copo com água. O copo que a gente vai enchendo, e chega uma hora que tá ali no ponto de transbordar. E aí o que acontece? Uma pequena gota vai ser o suficiente para transbordar esse copo. Sim. Na saúde mental não é diferente, né? E às vezes o que a gente ouve? Fulano tava ali do nada, surtou. Então, gente, nunca é do nada. A gente tem ali uma história, a gente tem todo um processo em cima desse adoecimento mental para que aquela pessoa, naquele momento, uma situação provavelmente menos estressora, vai ser o suficiente e o gatilho ali necessário para que ela entre em surto ou que ela tenha um nível de estresse aí, né, um comportamento às vezes agressivo ou um nível de estresse muito alterado. Então, não é do nada. O adoecimento mental, ele vem nesse processo. Lembra que eu falei ainda há pouco que a gente precisa prevenir e identificar o quanto antes, assim como a saúde física? É sobre isso, né? A gente precisa ir tratando no dia a dia aquilo que não está legal, aquilo que não está bem, para que a gente minimamente tenha uma saúde mental aí boa, vamos dizer assim. E para além disso, Thaís, são algumas outras práticas, né? A gente precisa mudar estilo de vida. E hoje isso está muito difícil, eu ouço muito dos meus pacientes. Darlene, não consigo fazer uma atividade física, não consigo parar para ter um momento de lazer. E um tempo para si, né? Porque às vezes a pessoa está com tantas
demandas da sociedade, do dia a dia, do trabalho, que às vezes as pessoas não param para se olhar, né? Para ter aquele olhar de cuidado consigo, né? E a gente está o tempo todo, Thaís, tentando se encaixar nesses vários lugares, Sim. né? E a gente não consegue. A gente é uma pessoa só, né? Uma pessoa que precisa lidar ali com várias situações e vários ambientes ao mesmo tempo. Então, o ideal é que a gente tenha esse olhar, que a gente tenha autoconhecimento, que a gente se enxergue dentro desses espaços, mas como sendo um só, né? E aí vai elencando aí as prioridades. O que é prioridade para mim agora, né? Como que eu vou me dividir aqui nesses espaços? O que eu preciso dar mais atenção? Sim. Mas entendendo sempre que você precisa estar em primeiro plano. Porque se você não está bem, todos os campos da tua vida não vão estar. Vão ser você não vai conseguir. Né? Exatamente. E aí, como uma coisa vai puxando a outra. O autoconhecimento em primeiro lugar, para daí vir o autocuidado. E aí, então, e só então, ter a saúde mental. Exatamente. Quando vocês trazem ao autoconhecimento, e eu tô aqui com 2 psicólogas, né? Então, eu vou meio que fazer as perguntas que os leigos, quem não é da área, não sabe, mas trazendo também numa linguagem para que fique entendível assim para todo mundo. É você se perceber, né? Eu sei quando eu não tô bem, alguma coisa, o corpo da gente fala às vezes, né? Você ter esse cuidado de enxergar, eu não tô legal, eu não tô bem, eu preciso parar, ou eu preciso conversar, ou eu preciso buscar ajuda, eu preciso fazer uma terapia, ou, né? Então, é se perceber. Isso. E a partir do momento que você se conhecer, olha, quando acontece isso, eu tenho um tempo para trabalhar, se eu já não durmo bem, né? Eu não dormi bem essa noite, então eu já me estressei com alguma coisa, porque nessa noite passada eu não tive uma noite boa de sono. Então, são todos esses movimentos e acontecimentos, né, que, na nossa vida, que acontecem com todo mundo. Exato. Né? E aí a gente se perceber, e aí ter um momento de entender que, olha, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem, eu vou ficar aqui quietinha, vou tentar fazer meu trabalho da melhor forma, mas se aquele sentimento persistir, né, eu preciso pedir ajuda. E uma coisa que vocês falaram também, nas falas, assim, que a gente está conversando aqui, que é importante a gente sentir, sobretudo quando acontece alguma coisa triste na vida da gente. Alguém já perdeu alguém, né, na vida e tudo. E ser triste, ficar triste, faz parte de todo o processo, sobretudo se for uma perda, um luto, alguma coisa. Aí eu queria perguntar para ti, quando que essa tristeza precisa ser vista, assim, ó, tá muito tempo, tá demorando muito, tem um tempo, certo. É para todo mundo, ou como é que é, Darlene, assim, Suiane faz parte, a pessoa viver essa tristeza e tal, mas a partir de tal, ali a gente já tem que ficar atento, como que seria, assim, pra gente... Eu gosto sempre de falar e... Todas as emoções, elas são necessárias para o ser humano, né, gente? Elas estão aí para isso, para trazer essa regulação. E a gente, de acordo com essas emoções, a gente vai aprendendo a lidar com cada uma delas, né? Quando a gente fala de tristeza, não é diferente. A tristeza, faz parte do ser humano, é uma emoção que ela precisa ser vivenciada em algumas situações, como você trouxe a questão do luto. O anormal seria você perder um ente querido e isso não te causar nenhum sentimento, nenhuma comoção em relação àquilo, né? Aí a gente vai entender que tem um problema ali. Porém, a tristeza, ela vai se tornar patológica, que aí a gente entra na questão de quadros de depressão, quando ela se torna muito prolongada. E, no geral, são tristezas que a gente não sabe como lidar ou que a gente realmente não se permite vivenciar a emoção daquele momento. Então, até trazendo a questão do luto, por exemplo, o luto é algo que ele precisa ser vivenciado. A gente não pode ali vetar as pessoas de vivenciar esse momento, né? Ele está ali para isso, para que as pessoas passem por toda a etapa do luto, para que consigam lidar com aquela tristeza que é da perda. E aí depois vai ali, né, buscando formas de lidar com toda essa situação. Quando a gente não vivencia isso, quando a gente não se permite, na verdade, né, trazer e entender qual que é esse momento da minha tristeza, ela vai se tornando patológica. E ela vai se tornando um problema quando?
quando começa a interferir na minha rotina, né? Quando eu começo a estar totalmente ligada só àquela emoção, então eu não tenho mais prazer em fazer nada. Vem muita questão do autocuidado, né? Eu não me percebo mais enquanto pessoa que merece ali aquele autocuidado, porque eu estou numa condição ali tão de inferioridade, a minha autoestima está lá embaixo, eu não me vejo mais de fato como alguém que precisa ter ali esse cuidado. Então, eu acabo, no dia a dia, não dando mais atenção para esse eu. Né? E isso, gente, é uma coisa muito importante, porque a depressão é um dos transtornos que a gente tem mais tabu na sociedade, né? Então, entra ali, as pessoas começam a invalidar, acham que é preguiça, e as pessoas que estão com um quadro depressivo, infelizmente, gente, realmente não tem condição, às vezes, nem de levantar para escovar os dentes, para pentear o cabelo, para tomar um banho, para fazer coisas básicas do dia a dia, né? E aí, quem está ali à volta, às vezes por falta de conhecimento ou por falta de compreensão do estado daquela pessoa, acaba reduzindo a esse sofrimento a qualquer outra coisa, menos a um adoecimento, né? E isso só potencializa ainda mais a condição daquela pessoa, porque não é só eu dizendo, ô Thaís, levanta dessa cama porque a vida segue, que vai curar a depressão da pessoa, né? Precisa realmente de um tratamento, de um acompanhamento, precisa levar o psiquiatra para validar esse diagnóstico e, a partir de então, traçar um tratamento para essa pessoa. Então, a gente está falando de algo muito complexo, né? Então, a tristeza é uma emoção, ok, a gente vai ter em várias situações da nossa vida, agora isso de forma prolongada, né? E que interfere aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, no aspecto do trabalho, da vida. Gente, interfere em todos os aspectos, né? Aí sim é problemático. E aí, duas coisas, né, me vieram aqui com a sua fala, Darlene. Uma eu acho que é falta de conhecimento, porque tem gente que diz assim, é falta de Deus na vida. Né? Tem gente que ainda diz, então é falta, acho que, de conhecimento, de saber que né, que as pessoas vão precisar de ajuda. E outra coisa que eu pensei também é da rede de apoio. Como é importante essa pessoa ter uma rede de apoio forte. Porque não deve ser fácil para as pessoas que convivem com uma pessoa que está com depressão ou com ansiedade, enfim, também deve ser desafiador, né? Essa rede de apoio. Então, quando a gente traz isso aqui para dentro da empresa, a gente tem o núcleo, né? E aí você pode falar um pouquinho mais do nosso núcleo de saúde mental aqui da empresa, que você já até adiantou um pouquinho ali, mas você pode falar um pouquinho mais. Mas além do núcleo, como que esses colegas de trabalho, ou um líder, as pessoas que estão ali próximos de uma pessoa que está apresentando algum tipo de comportamento diferente, pode agir? Esses colaboradores e até mesmo o núcleo. Você trouxe uma coisa que é muito importante, a gente ouve bastante, tá? Quando a gente vai levar uma palestra, quando a gente está em atendimento, e às vezes entra uma outra questão, Thaís, que as pessoas que estão, ou que têm, na verdade, uma religião ali já estabelecida, que tem essa relação direta com a fé, né? Quando se enxergam nessa condição de adoecimento mental, elas mesmas começam a se cobrar sobre isso, né? Justamente devido a esse mito que foi estabelecido de que a pessoa que tem adoecimento mental é falta de Deus, é falta de fé. E, gente, não é isso, né? A gente está falando de adoecimento, a gente não escolhe classe social, a gente não escolhe a etnia da pessoa, a gente não tem essa seletividade para a pessoa adoecer, né? São vários fatores aí que vão desde traumas, que vão de predisposição genética, né? Tem muitos fatores que podem levar a um adoecimento mental. Então, a gente precisa, de fato, desmistificar essa correlação de adoecimento mental com falta de fé ou com falta de Deus, né? E isso vai ajudar, por exemplo, quem ali é muito religioso, que está passando por essa questão do adoecimento mental, entender que precisa buscar ajuda. Sim.
né? E a gente tem aí grandes pessoas, representantes da igreja, padres, pastores e representantes de outras religiões que infelizmente foram aí acometidos com a patologia de depressão, né? Então a gente vê que uma coisa não está ligada à outra. A gente está falando de psíquico, né? É claro que a fé, eu gosto sempre de falar, Thaís e Suiane, a fé, ela vai te ajudar aí nesse processo. Sim. Né? Que a gente está falando de algo muito forte. A pessoa que acredita e que tem fé vai provavelmente utilizar isso ao seu favor para um processo de tratamento e ali conseguir sair mais rápido ou de se tratar mais rápido, porque realmente eu entendo como algo que é muito forte para essas pessoas. Então eu gosto de ver dessa forma. Agora, desmistificar é importante. Excelente. Em relação a rede de apoio dos colaboradores, né? Ou como os colegas ou o líder, né, podem atuar. Apoiar, né, ao perceber que aquele colaborador ou aquela pessoa ali dentro da empresa tá com um comportamento diferente, como você trouxe lá no início, é uma pessoa super agitada, então tá um pouquinho mais calma, ou o contrário, é uma pessoa mais calma e tá ligada ali, né, no 220, como a gente fala. Sim. Legal também que a Thaís trouxe de como é importante a equipe ali, o setor, os colegas, o líder, perceber e, né, tá acontecendo alguma coisa com fulano e tal. Outra coisa que, junto a isso, querendo responder no que Thaís está falando, no outro caminho, o que não fazer, assim, quando tu perceber que, poxa, eu tô vendo ali que o meu colega não tá legal, já tem dias que ele vem apresentando um comportamento que não era o dele e tal. Então, como fazer e o que não fazer ou o que não dizer quando você perceber que alguém do teu lado está passando por alguma situação? Eu vou linkar uma resposta à outra, né? Sim. O que fazer e o que não fazer. Primeira coisa que a gente precisa ofertar para uma pessoa que a gente identifica que está em um momento de grande sofrimento, passando ali por questões de adoecimento mental. A gente precisa oferecer para essa pessoa acolhimento. E esse acolhimento, ele precisa vir, por exemplo, sem esse julgamento que a gente já tanto falou hoje, que é o principal. É você se disponibilizar ali para ajudar aquela pessoa, mostrar para ela que ela pode contar contigo, mas o que não fazer nesse processo? Julgar o que ela tá passando. Que às vezes acontece muito isso, tá, Suiane e Thaís? Às vezes eu até vou ofertar ali, até de bom grado, né, uma ajuda para a Suiane, mas naquele momento eu falo, Suiane, isso aqui é bobagem, não te preocupe, eu já passei por isso e eu saí de boa e hoje eu tô aqui bem, tô feliz, não se preocupa não que isso daí é fichinha, daqui a pouquinho passa, né? Então, eu estou ali julgando aquela condição e aquele momento da Suiane. Então, isso não é interessante, não vai ajudar a Suiane, porque é o momento dela, ela tá passando por aquilo. Ainda que seja algo similar que eu tenha passado, a gente nunca vai vivenciar ou sentir da mesma forma. Então, primeiro é ofertar acolhimento. Segundo, é muito importante que a gente sempre direcione essas pessoas para que elas busquem ajuda profissional, né? Então, a qualquer sinal que você identifique que aquela pessoa não está bem, direcione, né? O primeiro passo é essa rede de apoio, que pode ser você, né, que está ali do lado, que está no dia a dia. Mas, às vezes, é muito importante que a gente tenha essa consciência. As pessoas que estão em adoecimento mental, as pessoas que estão em sofrimentos emocionais, é muito importante que busque ajuda, tá? Outra coisa também que é importante, a gente não minimizar o que o outro está passando. E isso acontece muito, tá? E às vezes nem é por maldade, não. Às vezes ali é tentando levantar a pessoa, colocar ela pra cima. Aí fala assim, não se preocupe não, que isso daí é coisa pouca. Tem gente, olha só, tem gente que passa por coisas bem piores. Olha ali pro outro, né, que perdeu a mãe, e você perdeu só um primo. Olha como ali o sofrimento dela é maior que o seu. Então, a gente, às vezes, no automático, começa a invalidar
o que o outro está sentindo. E isso é muito ruim para quem já está nessa condição. Potencializa, traz mais ansiedade, traz mais sofrimento. Porque às vezes essa pessoa também começa a se questionar e não vai conseguir lidar naquele momento com um sofrimento a mais, né? Que é o que a gente acaba trazendo. Então, trazer acolhimento, trazer esse apoio, trazer segurança, né? Para essa pessoa de que realmente ela pode contar com você. São aí os princípios dicas, básicos, né? Algumas dicas. Dentro do mês de setembro, claro que a gente está dando visibilidade no mês de setembro por conta da importância de trazer em cada mês ali uma temática para trabalhar. Mas eu queria só que tu respondesse quais são os projetos e ações específicas que estão sendo desenvolvidas, né, durante especificamente esse mês de setembro de 2025 pelo setor SSMA, para trazer o assunto, para quais ações, além do podcast, né, que foi uma coisa bem legal, um movimento que a Darlene veio até nós e foi uma parceria muito legal. Não é a primeira vez que a gente tem a parceria com o SSMA. É importante dizer também que a Unimateus, juntamente com o setor, também promove rodas de conversas nos setores, que é uma coisa bem legal, né? Extremamente importante. A gente dá importância e trazer... Acho que o importante é você falar e fazer essas rodas, assim, trazer as meninas, não só a Darlene, mas a Tiesa também. A gente já tem essa parceria. Então, além aqui do podcast, quais são outras ações e projetos que o setor tem feito, vai fazer durante o mês de setembro? A gente decidiu trabalhar a campanha o mês inteiro, justamente que a gente queria trabalhar vários temas que são pertinentes aí quando a gente fala de prevenção ao suicídio. Então, todas as quintas-feiras a gente tem feito as lives, que aí é para abranger todos os nossos colaboradores, de todas as nossas filiais, trabalhando esses temas que a gente decidiu trazer para o Setembro Amarelo. Então, o tema Se Precisar, Peça Ajuda. Sim. A gente trabalhou semana passada a comunicação não violenta, que também é um tema muito pertinente, né, quando a gente fala da questão da prevenção ao suicídio. Essa semana estaremos trabalhando ludopatia, vício em jogos. Então, também um transtorno que, infelizmente, tem aumentado muito na nossa atualidade, né? Quando a gente fala de transtornos mentais, vício em jogos, inclusive aí é um tema muito atual e que tem, infelizmente, trago grandes impactos para a saúde mental das pessoas e às vezes a gente nem percebe, né? Sim. Às vezes por não fazer parte da nossa realidade, mas quando a gente vai observar, vai entender um pouquinho o que está acontecendo aí na nossa sociedade como um todo, o vício em jogos tem aí apontado um sinalzinho de alerta aí de que tem algo crescendo que não é legal para a saúde mental das pessoas. E aí a gente vai finalizar a última semana falando justamente sobre as nossas ferramentas do Núcleo de Saúde Emocional. O que hoje nós estamos ofertando para os nossos colaboradores quando a gente fala de promoção de saúde mental e esse suporte também. Então a gente vai passar a semana inteira falando sobre isso. Para além disso, a gente levou algumas propostas de ações para as nossas lojas que estão super engajadas, né? Então o pessoal super participa. A gente tem treinamentos lá na GUP falando sobre assédio, né, para que os nossos colaboradores acessem e participem. A gente também tem um formulário de riscos psicossociais que vai nos ajudar aí justamente nesse mapeamento dos fatores de riscos. Quando a gente fala de psicossocial, quais são esses fatores que a gente tem hoje dentro da empresa que podem contribuir para esse adoecimento mental, né? Então, é um trabalho muito legal que está sendo feito através desse formulário, com a participação também de todos os nossos colaboradores, que a gente precisa que eles preencham para nos ajudar aí nesse processo de mapeamento. Acho que para reforçar, né, Thaís, como que o colaborador tem acesso, né, ao núcleo de saúde, né, e também a esses questionários que tu falou e tal, aonde que o colaborador encontra? Pronto. Hoje a gente tem coisas muito legais, como eu falei para vocês, dentro do Núcleo de Saúde Emocional. Para começar, a gente tem lá no Maestro, a gente tem uma rotina de saúde emocional. Então, uma rotina criada especificamente para a gente falar de saúde mental. Legal. Então, uma página interativa que tem vários temas. Lá a gente tem pílulas de conhecimento, depressão, ludopatia, ansiedade, que o nosso colaborador pode acessar e
conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses temas. Para além disso, o nosso formulário também fica lá dentro do Maestro para que os nossos colaboradores acessem. A gente tem uma cartilha de primeiros socorros psicológicos que a gente disponibiliza dentro do Maestro, que vai justamente trazer para o nosso colaborador o que fazer em um momento de crise, perfeito, né, emocional. Perfeito. Como que eu posso atuar ali de imediato com o meu colega de trabalho? E às vezes consigo mesmo, né? Então a gente tem lá esse material que é muito legal. A Tiesa também, ela ministra esse treinamento de primeiros socorros psicológico para o nosso grupo. E eu acredito até que o principal, dentro da nossa rotina de saúde emocional, a gente tem um botãozinho chamado SOS emocional, que é o quê? O colaborador em situações de crise, de adoecimento mental, que entende ali que precisa de ajuda, ele vai acionar esse botão e a informação desse colaborador chega até o núcleo de saúde emocional para que a gente oferte esse atendimento, para que a gente oferte esse acolhimento para o nosso colaborador. E para além do atendimento comigo, que sou a psicóloga responsável por esse suporte psicológico aos nossos colaboradores, hoje a gente tem uma plataforma de telepsicologia. Então, o nosso grupo aí, pensando em como a gente poderia abraçar mais colaboradores, como que a gente poderia ofertar mais suporte psicológico, porque eu sozinha não daria conta, é humanamente impossível. São 70 mil colaboradores, exatamente, né, para atender. Então, hoje a gente tem uma plataforma de telepsicologia, né? A gente tem essa parceria com a plataforma IU, que vem justamente reforçar o time, né, de atendimento, e é muito bacana porque a gente acaba conseguindo aí abraçar um número maior de colaboradores, a gente oferta mais atendimento, e aí a gente está falando de psicoterapia breve, né, pessoal? Realmente ali fazer esse suporte inicial, tratar o sofrimento do aqui e agora, o que esse colaborador está sofrendo nesse momento, e depois direcionar aí para dar continuidade em psicoterapia. Então, hoje a gente já tem muitos projetos, muitas coisas bacanas acontecendo de promoção de saúde mental. Muito bom, Darlene, com a sua fala, na verdade com todo o nosso bate-papo, fica muito claro para mim que essa é uma responsabilidade de todos nós, né? Perfeito, não só de quem é psicólogo, não só de quem trabalha num consultório, mas de toda a sociedade tem essa responsabilidade e esse compromisso, tendo em vista que qualquer um está sujeito a passar por isso, ou as pessoas que estão próximas a nós, né? Você está convivendo ali, você percebe uma mudança, ou o outro exatamente, perfeito, de poder buscar essa ajuda caso o outro não consiga, ou de se colocar sem julgamentos, como você trouxe, né? Mas sempre tentando ter essa empatia e esse olhar, né? Com a pessoa que está do nosso lado, que às vezes a gente não sabe como foi o dia, como é que foi a infância, como é que foi, o que passou na vida, enfim, quais são os traumas e enfim, o que ele passa no dia a dia dele, né? Então eu vejo que tem que ser trabalhado o ano inteiro, mas que bom que tem um mês direcionado para isso, para que a gente consiga falar o máximo possível, levar conhecimento e informação para a população, né? E é importante também destacar que a gente está falando sobre o assunto durante o mês, né? Mas todo o atendimento, todas essas ações que alguns projetos que a Darlene trouxe, você não precisa só o mês de setembro, acabou o mês de setembro e eu tô passando, eu tô com algum problema e eu não vou buscar ajuda. Não, ali o núcleo tem um atendimento o ano todo, né, Darlene? É isso mesmo. E se o colaborador, então, já que a gente tá falando nisso, o colaborador percebeu ali, eu não tô bem, tá acontecendo alguma coisa, como ele faz para acessar o núcleo de saúde núcleo de saúde, como emocional. É que fala? Saúde emocional do setor, do grupo, na verdade. Pronto. Hoje a nossa porta direta é a rotina de saúde emocional lá do Maestro, que eu acabei de citar para vocês. Então, o colaborador, ele tem como ir diretamente e pedir ajuda através do Maestro, né? Sem que ele terceirize esse pedido de ajuda. Mas também a gente tem a opção desse colaborador, ele buscar o RH de sua loja, ou até mesmo o nosso time de SSMA, nossos técnicos de segurança, técnicos de enfermagem, e ali pedir ajuda através dessas pessoas que também nos direcionam
através de abertura de chamado. Mas a gente já tem essa porta direta, né? Então, o colaborador ele já pode acessar a rotina e pedir ajuda através do maestro, que é o nosso canal de comunicação interna. Então, basicamente, todos os nossos colaboradores devem ter esse canal, e aí acaba facilitando, né? Que às vezes tem aquela questão, eu vou falar com o RH da minha loja, eu vou falar com o técnico, não estou confortável, não quero me expor, né? Isso acontece muito. Então, justamente, o maestro, ele vem aí te direcionar de forma sigilosa. A gente gosta de reforçar sobre isso, que atendimento psicológico é sigiloso, né? E isso independente se ele é ofertado na empresa ou em qualquer outro lugar que seja. Então, é um canal seguro. Você vai, aciona o botão de SOS emocional e essa informação ela chega diretamente para mim e para a Tiesa, e somos as duas pessoas que têm aí como acessar esse pedido de ajuda. Excelente. Darlene, então, mais uma vez reforçando o tema, que é se precisar, peça ajuda, né? Perfeito. Nós estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso podcast. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Reforçar, né? Alguma coisa que já foi dito. Isso, ou a campanha, ou trazer alguma mensagem, algum livro, onde buscar informação. Esse é o momento de deixar essa palavrinha. Eu queria reforçar até com a tua fala, né? Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de cuidados, isso é uma responsabilidade de todos nós, né? E a gente perceber quem que está à nossa volta, a gente precisa desacelerar um pouquinho para ter esse olhar para o outro, né? Mas não é qualquer olhar, é um olhar de empatia mesmo, de entender que essa pessoa que está aqui do meu lado e a forma como eu vou me relacionar com ela também pode trazer um impacto significativo, seja quando eu a ignoro ou quando eu tenho qualquer tratativa de qualquer jeito ou de forma mais agressiva. Então, entendam que é um cuidado contínuo, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade no olhar e nesse compartilhamento desse cuidado. De fato, é uma responsabilidade de todos. E a gente precisa trazer essa conscientização, que falar sobre saúde mental, a gente está falando de algo que é significativo, que não é um luxo cuidar de saúde mental, que às vezes eu ouço muito, Darlene, mas ter psicólogo hoje é um luxo, né? Não é um luxo, é importante, é necessário que a gente cuide da nossa saúde mental. Então, hoje a gente tem várias instituições também, que é importante ressaltar aqui, para além do que a gente oferta aqui para os nossos colaboradores, que é, na verdade, um início desse suporte, a gente tem aí nas redes os CAPs, hospitais especializados, que aqui na nossa região a gente tem hospital especializado, a gente tem as unidades básicas de saúde para casos ali de emergência, em momentos de crise. Então, a gente tem uma rede de apoio aí muito grande, várias instituições que ofertam aí esses atendimentos e que é importante que a gente acione todas as vezes que a gente entender que é necessário e que a gente precisa. Então, a gente precisa, na verdade, olhar para a gente, olhar para o outro e entender que saúde mental é algo muito grande e que, infelizmente, está defasado, né? Muita gente adoecendo e essa nossa rotina contribuindo e que a gente realmente precisa pausar, respirar e entender que para a gente dar conta de tudo isso, a gente precisa também. Porque se a mente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada. Então, essa é a minha mensagem. Cuide de você, cuide do outro, né? E tenha esse olhar mais empático, sem julgamentos. Perfeito, excelente. Maravilhoso. Muito obrigada, Darlene, por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente, por trazer tanta informação que hoje é principalmente de suma importância para a nossa sociedade. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, meninas. Até mais. Tchau, tchau. Você tá conectado? Porque a Uni tá on.